Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para toda a Kahal, Shabbat Shalom para todos os nossos Ahim que estão nos acompanhando pela live. Que o Eterno venha abençoar você grandemente, já tem abençoado nessa liturgia maravilhosa que é o Shabbat, um dia especial, Shabbat Minha, que é o serviço da tarde, onde nós adoramos ao Eterno, nos reconectamos com o Eterno. É uma grande honra estar na sinagoga Beit Shalom com todos vocês. Eu sei que cada um aqui se esforçou da sua maneira para estar aqui, porque tem um apreço muito grande por estar na presença do nosso Deus, estar adorando, estar louvando o seu santo nome e automaticamente recebendo as brahotes dele sobre as suas vidas. Hoje nós vamos estar estudando a paraxá de número 24, que é a paraxá Vaikra, e chamou, que é uma paraxá que tem tudo a ver com liturgia. Para você que estudou um pouquinho, vai falar muito sobre korban, sacrifício, oferta, né? Só que em Vaikra começa-se o trabalho litúrgico dos Kohanim, de Aharon, de seus filhos, né? Porque tudo está envolvendo um sistema sacrificial. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a paraxá Vaikra. Vaikra significa e chamou. Na teologia secular, teologia cristã, você vai ouvir o nome Levítico, certo? Não Vaikra. É o nome que eles colocaram, Roma colocou nesse livro, que é o terceiro livro da Torá, que está no meio da Torá, ok? Mas, apesar dele ser falado da vida dos Kohanim, dos levitas, ele é um livro que tem mais segredos voltados à conexão ao Eterno do que propriamente o foco da vida levítica. Mas se você ler o livro de Vaikra sem uma interpretação espiritual da Torá, sem os olhos, vamos dizer assim, uns olhos judaicos na Torá, você não tem como entender. E por isso ele se torna um livro mal compreendido. Muitos teólogos não gostam, ontem o Rosh estava falando isso para nós, que muitos teólogos não gostam do livro de Levítico, de Vaikra, dizem Levítico, porque acham um livro muito complicado, porque fala muito de sacrifício, muito de sangue, né, de matança. Só que tem uma coisa interessante no livro de Vaikra. Ele já começa falando, é o livro que mais fala de Deus, é o que mais fala do Eterno, de todos os 5 livros, o que mais fala que o Eterno falou a Moshe, né? Adonai, vai da beira Adonai el Moshe lemor, é assim que fala a frase. E falou Adonai a Moshe. É o que mais fala em Vaikra. Bereshit fala alguma coisa, Shemot fala também, mas em Vaikra ele é totalmente voltado a instruções do Eterno. Bemidba fala também, mas Devarim, por exemplo, fala mais as palavras de Moshe, porque é uma repetição, mas Vaikra é um ensinamento que vem direto do trono de Deus. E olha que interessante, o nome Vaikra já fala sobre a paraxá, porque ela fala e chamou. Então está falando que o Eterno, da porta do Mishkan, você vai ver nas suas traduções, na porta do encontro, da tenda do encontro, ele fala e chamou Moshe. Então Vaikra é um convite, Baruch Hashem, para o ser humano se voltar a Deus. Amém? Se você não entender o livro de Vaikra, dificilmente você vai entender 100% a vinda e o sacrifício de Mashiach. Dificilmente você vai saber sobre Yeshua, qual a sua importância na totalidade, ou qual a grandiosidade do seu sacrifício, se você não entende
o livro de Vaikra. O livro de Vaikra, ele está, como eu disse, no meio da Torá, dizendo que ele é o centro da Torá. Para que você encontre o eterno, você precisa ter essa conexão com o sacrifício e a reintegração, a reconexão com Deus. Baruch Hashem. Os dois primeiros livros, Bereshit e Shemot, ele aponta para Vaikra. Mas os dois últimos livros, Shemot e Devarim, apontam também para Vaikra, segundo a Gematria. Olha que lindo. Então é um livro totalmente interessante. E é um livro totalmente rico. Amém? Outra coisa, o livro de Vaikra, ele é tão rico que se você começa a contar da primeira letra hebraica, em hebraico, os originais, se você conta 8 letras, a cada 8 letras do livro de Vaikra, você tem uma letra do nome do Eterno. Conta 8, você vai ter um Yud. Conta mais 8, você vai ter um Rei. Mais 8, um Vav. Mais 8, um Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Ou seja, você vem a mim através de Vaikra, através da oferta, do sacrifício. E 8 é Shemini, bem lembrado, Morá. Então, olha a conexão, olha como é forte esse livro. Você vai estudar o Vaikra a sua vida inteira. E você não vai conseguir decifrar toda a dimensão espiritual de Vaikra, mas você vai ter uma ideia, um pouco mais dos segredos envolvidos na conexão de Deus para com o homem. Então nós vamos estudar hoje o livro de Vaikra, Vaikra 1, Rocheia 14:2 e Colossenses 2:14. Ok? Baruch Hashem. Então, sem mais delongas, vamos começar então pelo primeiro versículo do livro. Diz assim: E chamou Adonai a Moshe e falou com ele desde a tenda do encontro. Ele disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer um corban, uma oferta, a Adonai, o animal ofertado deverá ser de gado, de vacas ou de ovelhas. Olha que interessante. Eu pergunto para vocês, o que o Eterno está dizendo quando fala aqui, desde a tenda do encontro? Onde era essa tenda do encontro? Quem pode falar para mim? Mishkan, amém. Falei isso agora no começo, ainda bem, vocês estão prestando atenção, Baruch Hashem. A tenda do encontro, então o Eterno já fala com Moshe, vocês vão trazer para mim um corban, uma oferta. Então, nós já entendemos que o Eterno instituiu uma forma do povo se achegar ao Eterno. Uma oferta era algo que era dedicado a Deus. E o corban, que nós vamos aprender, era algo que o homem oferecia de bom grado. Qual que é o primeiro corban que nós vemos relatados na Torá? O primeiro que nós temos relatados na Torá é o sacrifício, é a oferta, o holocausto de Caim e Abel. Eu não posso deixar de citar ele. Então ali no começo, em Bereshit, já existia o sistema sacrificial. Não existia o Beit HaMikdash, não existia o Mishkan, mas o Eterno já recebia o holocausto. E o que fala em Bereshit? Fala que os filhos de Adão e Havá, Abel e Caim, eles ofereceram sacrifício ao Eterno. O sacrifício de Caim eram os frutos da terra. E o sacrifício de Abel era o quê? O melhor do cordeiro que ele tinha, o melhor das ovelhas. E ainda é interessante porque a Torá ela fala assim, que Abel ofertou a sua melhor ovelha. Algo que ele criou, que ele cuidou, e ele ofertou o Eterno. Caim ofertou alguns frutos da terra, e não fala quais eram os frutos. Mas a forma que é relatado na Torá é que Caim ofertou algo da terra. E não era algo seu. Na verdade, não é que
era da terra, é que o coração de Caim não estava naquele fruto. O coração de Caim não estava no sacrifício, numa oferta para Deus. Ele disse assim no seu coração, diz o Midrash: isso aqui para Deus está bom. Isso aqui está bom para o Eterno. Só isso aqui está bom, vai ser isso aqui mesmo. Abel não. Abel ele falou assim: eu quero ofertar o melhor, a ovelha mais bonita, a ovelha mais forte, aquela que tem mais gordura, a mais saudável, essa eu vou dar para o meu Deus. E o Eterno recebe a oferta de Abel e não recebe a oferta de Caim. Diz que Caim cai um semblante porque ficou irado, né? E aí a ira traz o pecado e o Eterno o adverte: porque está irado, o pecado jaz às portas. Mas você pode dominá-lo, cuidado. E Caim vai, o primeiro homicídio. Bom, o que o Moré quer dizer com isso? Que o Corban, o sistema sacrificial que o Eterno instituiu ali no Mishkan, ele tinha o intuito de religar o homem com o Eterno. E isso sempre foi algo que o Eterno buscou para o homem. Porque com a queda de Adão, o homem se desconecta do Eterno. Apaga-se a sua menorá e ele perde aquela conexão que ele tinha com Deus. Lembrando que quando estava no Gan Eden, o Eterno, a palavra do Eterno falava na virada da tarde com Adão. Então ele ouvia. É como se fosse face a face. Mas não era face a face, mas a voz, como se o Eterno estivesse de frente a Adão. Mas era a voz, a palavra do Eterno falando. Quando ele peca, ele se esconde do Eterno e já a voz fica distante. Então ele precisa sair do Gan Eden para que ele não coma o fruto da árvore da vida e não viva eternamente. Porque se ele não morresse, não poderia se arrepender do pecado cometido. Eu queria ter vivido eternamente. Sim, mas calma aí que tudo no plano do Eterno. É melhor a gente ter a condição do arrependimento, da techuvá, do que não ter condições de nos arrepender. Por isso o Eterno cria então o sistema sacrificial. Olha, agora você deveria morrer, porque assim foi dita a palavra. Se você comer, se você transgredir, se você pecar, você morrerá. Mas no momento a morte era espiritual e a morte física vinha depois. Mas a morte espiritual significa o corte da relação entre o homem e Deus. Então, aqui em Vaikra nós vemos o Corban, que faz a religação dessa conexão com Deus. Por isso que quando era oferecido o Corban no Mishkan, e o Eterno recebia o Corban, o sacrifício, a oferta, a glória do Eterno era manifesta ali no arraial de Israel. Quer dizer que o homem agora estava reconectado com o Eterno. Esse sacrifício não pagava a dívida, mas ele cobria a transgressão para que assim pudesse ser trabalhada uma nova reconexão e que o homem pudesse voltar ao Eterno. Amém? Então, Corban na realidade significa o quê? Um substituto. É que o Eterno cria um substituto para o homem. No caso, o homem deveria morrer pelo pecado. Porém, a sua misericórdia, a misericórdia de Deus faz com que o homem crie então um Corban, essa oferta como substituição da penalidade do pecado que era a morte. Então, Corban, além de dizer oferta, significar oferta, também significa substituto. Olha só, o homem tinha uma dívida que ele mesmo não poderia pagar. Então precisava de um Corban como penhora da sua dívida. Olha que coisa linda que o Eterno criou. E as pessoas olham para Levítico e falam: não gosto de ler não. Eu não gosto de ler esse livro não. Não, tem que ficar matando animal. Se eu torcer Levítico sai sangue. Ignorância. Ignorância. Quem pagou a nossa dívida? Yeshua. E se não houvesse esse sacrifício, se não houvesse instituído esse sistema sacrificial,
Será que Yeshua seria o nosso cordeiro? Talvez não. Porque era algo que o Eterno veio estabelecendo e veio condicionando o povo. Era algo que eles praticavam, que ia automaticamente apontando para a vinda de Machia, porque Machia, ele era o servo sofredor. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Levítico, Vaikra, ele fala do começo ao fim do Machia. Ele fala de Yeshua. Porque Yeshua, ele vem para se cumprir esse sistema sacrificial. Para que nós fôssemos religados a Deus. Saul fala isso, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas pelo sacrifício do Machia, nós fomos religados a Deus. E aqueles que não faziam parte, agora fazem parte do povo de Deus. Aquele povo que não era seu povo, se torna povo. Por isso que nós falamos, até ontem eu citei um exemplo aqui, eu quero lembrar aqui novamente. O Sidur Messiânico, ele tem uma brahá que eu acho muito linda. Ele fala assim, Baruch atah Adonai, bendito és tu Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu Yeshua e nos aliançou a sua Torá e nos fez justiça. Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como Yohanan fala, ele veio para se cumprir esse sacrifício e nos religar. Ele é o substituto, o Corban que já estava sendo manifesto lá na época do deserto. Baruch Hashem. Só que tem uma diferença. O sangue de animais, eles não cobriam, aliás, não pagavam o nosso pecado, como eu acabei de dizer. Mas o sangue de um homem, assim como pelo pecado de um Adão, entrou o pecado, a vida de Adão, pela morte de um Adão, saiu a condenação do pecado. Quem é esse Adão? Yeshua. Baruch Hashem. Então Vaikra, ele está nos ensinando e nos condicionando a entender o sacrifício de Yeshua e a redenção de Yeshua. Agora não o sangue de animais, mas o sangue do Cordeiro de Deus, da oferta não sua, não minha, mas do próprio Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu seu Filho para todo aquele que nele crê, mas tenha Baruch Hashem, Baruch Hashem. Olha só. Quando algum de vós oferecer um corban, uma oferta a Adonai, ainda em Vaikra 1, parte B, o animal ofertado deverá ser de gado, de vacas ou de ovelhas. Aqui nos originais, eu fiz esse círculo aqui, na tradução, nenhum tradutor, eu não encontrei, colocou essa palavra aqui, Adam. Aqui está dizendo assim, Ei, Moré, você está ruim de vista, peraí. Agora sim. Daber el bnei Israel, ve'amartar alehem, Adam, ki yakeriv, miken korban, la Adonai. Ou seja, quando todos vocês, Adam, a palavra Adam não entra na tradução. Olha que interessante. Mas nos originais, no hebraico, tem Adam. Por que que não entra? Porque ele está falando assim, toda alma pecou. Toda alma tem que oferecer um corban. Toda alma precisa oferecer um animal. Por que o animal? Todo homem, independente, quando fala homem, na verdade a palavra Adão não está dizendo homem e não está dizendo mulher. Adão, na sua tradução, também significa humanidade. Todo ser humano precisa entregar uma oferta para Adonai. E tem que ser um animal, um cordeiro. Por quê? Porque o pecado, ele vem do nosso Yetzer Hará. Ele vem da nossa alma animal. Quando a pessoa entrega um sacrifício de um animal, ele está simbolizando
a parte animal da sua alma. Por isso que aquele animal, quando ele via aquele animal, eu comentei isso ontem, quando ele via aquele animal lá ali no Misbeia, né, no altar de sacrifício, aquele animal que muitas vezes ele tinha uma relação, né, ele conhecia aquele animal, foi criado dentro da sua casa, como se fosse um animal de estimação seu. Pensa num animal de estimação, ou talvez gato, cachorro, que você tiver. E quando a pessoa colocava aquele animal no altar de sacrifício e o sacerdote degolava aquele animal, aquele ato tinha que criar no homem um estado de arrependimento tão profundo que ele nunca mais pensaria em cometer aquela transgressão. Imagina você, o seu animal da sua estimação da sua casa, cachorro, gato, coelho, tartaruga. Imagina a dor você ver aquele animal pagando o preço que você cometeu. Agora faz o seguinte, em vez daquele animal, põe aquele que não tem pecado, aquele que te amou, aquele que fez tudo por você, que entregou a vida por você. Põe Yeshua no lugar desse animal, entregando a vida lá naquele madeiro. Quando nós lembramos do sacrifício do eterno, de Yeshua, o Cordeiro de Deus, esse arrependimento tem que ser gerado dentro do nosso coração. Então o que o Eterno quer, quando ele pede um corban, quando ele fala, traga um corban, traga uma oferta, traga um sacrifício, ele quer que você entenda que você precisa se arrepender da sua transgressão, do pecado que você cometeu. Engraçado que, quando, nós vamos aprender isso aqui hoje, quando a oferta era de pecado, era de ratat, uma coisa muito interessante acompanhava aquele sacrifício, que sem ela o Eterno não recebia o sacrifício, que era a confissão do seu pecado. Eu deveria estar aqui, mas ele está pagando o preço no meu lugar. Eu pequei, eu menti, eu transgredi, eu adulterei, eu roubei, eu fiz isso. Não ele, não Yeshua, não o Cordeiro. É forte? Esse sentimento tem que ser gerado em nós. Esse sistema que o Eterno criou, não é um sistema que passou, que ficou para trás. Ele foi paralisado porque o sacrifício perfeito foi feito lá na cruz, lá no madeiro. Quando o sangue do Cordeiro de Deus, de um homem, foi entregue. Ah, Moré, mas eu vi um estudo judaico que fala que Deus não recebe sacrifício humano. Olha, como não? Ele está falando aqui, ó, a alma humana tem que fazer um sacrifício, porque era ela que tinha que morrer. Lá em Bereshit fala, se você comer, você morrerá. Você quer outro versículo? Toda alma que pecar, essa morrerá. É sacrifício ou não é? Mas a graça do Eterno, a misericórdia do Eterno é tão grande sobre a nossa vida que nos dá a oportunidade. Até isso o Eterno faz. Criaram um sistema para que a gente possa penhorar uma outra alma em lugar da nossa. É lindo demais. Isso é lindo demais. Pensa. Tudo certo? Amém? Mas olha só, continuando. A palavra Vaikra, ela tem o seu valor numérico de 317. Significa e chamou. Mas esse número 317 também tem outra palavra chamada Shivar, que significa retorno ou restauração. Quando o Eterno ele fala lá que toda alma, todo Adão, todo humano, todo ser humano precisa trazer, vai trazer, ele não fala que mas ele não está falando que vai trazer, olha, ele está falando assim, quando algum de vocês, homens, humanos, oferecer, quando ele fala quando algum, ele está falando, você vai levar, não importa, você vai levar, não é se você levar, não tem se aqui, é quando, você sabe a diferença? Todo ser humano precisa fazer uma oferta, porque toda alma pecou, todos pecaram, eu, você, sua mãe, seu pai, seu filho, que vai pecar ou pecou, dependendo da idade, toda alma peca. Então, aqui ele está falando, quando você faz essa oferta, você retorna ou restaura a sua vida ao princípio.
Quando Yeshua entregou a sua vida lá no madeiro, aquele sangue vertido naquela cruz causa um terremoto na terra, a ordem é mudada, e agora ele faz o quê? Aquele que me reconhecer, aquele que passa pela Tevilá, por exemplo, qual que é a pergunta que ele faz? Que o Rosh faz quando a pessoa está passando pela Tevilá. Você reconhece Yeshua, não é assim? Não é assim? Você reconhece que o Eterno é um? Você reconhece o sacrifício de Yeshua? Quando você reconhece aquele sacrifício, e aquele sacrifício foi feito lá no madeiro, você retornou à sua alma original. Ah, mas eu pequei de novo. Bom, aí foi um acidente de percurso que a gente tem no meio do caminho. Mas nós temos que fugir desse acidente. Amém? Então toda vez que a gente busca ao Eterno, e a gente fala assim, Senhor, eu pequei, mas eu estou arrependido, me perdoa, em nome de Yeshua HaMashiach, a sua oferta está sendo entregue ali, o Hatat, oferta de pecado. Porque quando você fala em nome de Yeshua, se você não sabe, você está falando na verdade assim, ó, que é o que nós deveríamos fazer. Pelo mérito do sacrifício do seu cordeiro, que é o seu filho chamado Yeshua. E aí a sua alma faz assim, ó, quando há arrependimento, você retorna. Restauração. Por isso que quando nós vemos aqui na liturgia, nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje, quando nós vemos aqui na Carrala, nós viemos buscar essa redenção. Nós viemos não para pedir, igual tem algumas denominações que falam assim, vamos fazer a campanha da prosperidade. Hoje, 7 sexta-feira, campanha da libertação. Olha, é hoje, você que está precisando de uma porta aberta, vem aqui. Não, peraí. Mudou o sistema. As pessoas iam no Mishkan, iam no Beit HaMikdash para buscar a presença de Deus, ou para buscar o perdão e a redenção, ou para adorar ao Eterno, para agradecer por algo que ele tinha recebido. Você não vem para a sinagoga pensando em receber algo da sua vida. Você não vem para a sinagoga mudar a sua vida, te prosperar, ainda que isso aconteça conforme a obediência da Torá, Devarim 28. Mas você não tem um foco em Devarim 28. Você tem um foco na Torá e no Eterno. Entende? Então quando você entra dentro dessa sinagoga aqui, você vem não para buscar uma ajuda pessoal, mas para adorar o Eterno. A não ser que essa ajuda é o próprio arrependimento e perdão dos pecados. Amém? Agora eu te pergunto, eu peco? Pode responder. Sim. Você peca? Sim, todos nós pecamos. A gente precisa de arrependimento? A gente precisa de redenção? Então é o motivo de nós virmos aqui na Torá, na sinagoga. Não é para buscar o seu próprio interesse. É para buscar a redenção no Eterno. Amém? Mas olha só, em contrapartida, o numeral 317 também é o numeral da palavra Hashoah, que significa catástrofe ou holocausto. Esse holocausto é aquele lá da Alemanha, sabe? Dos campos de concentrações, voltados a isso. Ou seja, quando você pratica Vaikra, você tem um retorno ou restauração. Porém, se você não tem o arrependimento, esse retorno e essa restauração, ela vira uma catástrofe. Se nós não buscamos a redenção do Eterno, tudo é dual, não é? Positivo e negativo. Se nós não buscamos a redenção do Eterno, a nossa vida vira uma catástrofe. E aí você vê as pessoas com a vida toda arrebentada, com a família toda destruída. Mas por quê? Porque não entendeu o valor que tem a redenção sacrificial, a oferta, o livro que o Eterno está falando. Ele chamou, ele chama-nos. Venha conhecer a minha Torá, venha participar do meu sistema, venha buscar a minha redenção, Baruch Hashem. Agora olha só,
existiam alguns tipos de sacrifício, certo? Existia, por exemplo, o sacrifício, a oferta, o corban de olá, que é a elevação. Esse sacrifício era voluntário, ou seja, você ia de bom grado, a pessoa oferecia, certo? Então a oferenda que era completamente queimada, exemplo, queimar um pombo com as penas, subjugar os meus desejos a Deus. Isso que significa, ou seja, vamos lá, vamos entender isso aqui. A pessoa chegava no Mishkan e de bom grado oferecia esse pombo. Esse pombo era queimado com as penas. Alguém já sentiu o cheiro de pena queimada? Já? É bom, né? É bom? É horrível. Cheiro de pena queimado, chifre queimado, unha queimada, pelo queimado, pelo amor de Deus, misericórdia. Horrível. Só que o Eterno fala, queima o pombo com a pena, porque o cheiro, ele vai subir até mim. Só que ele representa o quê? Ele representa que a pessoa estava subjugando os seus desejos carnais. Era uma oferta voluntária. Senhor, eu quero me elevar. Por isso que chamava olá. Era uma oferta de elevação. Eu quero buscar algo novo do Senhor. Eu quero melhorar. Então eu vou ofertar ao Senhor. Isso aqui simboliza o meu desejo carnal, o meu eu, o meu orgulho. Então eu vou queimar esse pombo como se eu estivesse queimando o meu desejo. Ainda que a minha vontade seja... e vai contra a vontade da sua Torá. Mas eu subjugo o meu desejo e ofereço ele a ti, Senhor. Baruch Hashem. Quando você entra aqui dentro da sinagoga, quando a pessoa quer realmente mudança na vida dela, ela fala assim para o Eterno, eu não era hoje, eu quero ser diferente. Antigamente eu mentia, hoje eu não quero mentir mais. Antigamente eu bebia e passava vergonha, e xingava, e fazia coisas horríveis. Me embebedava, me embriagava, era viciado. Mas hoje eu não quero mais. Oferta de elevação. Eu era soberbo. Eu era uma pessoa que não aceitava ninguém chamar minha atenção. Mas agora não. Agora eu me subjugo o meu eu, o meu orgulho, e eu quero ser humilde. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, um coração puro. Essa é a oferta de olá. Então quando você entra aqui hoje para adorar o Eterno, você está no mesmo sistema sacrificial. Porém, o sacrifício perfeito já foi feito lá no madeiro. E agora o que ficou para nós? O sistema de oferta. Você não precisa sacrificar um animal mais, mas a sua alma animal precisa ser sacrificada. Por isso é tão importante, por isso que o Rosh fica assim, não falta no Shabat. Vem no Arvitz. Ô irmão, você não veio hoje, o que aconteceu? Ô irmão, tu tá com problema, você quer que a gente vai te buscar? Ô, vou mandar um Uber aí. Quem que faz isso? Você acha que ele faz isso porque ele quer ver a Beit cheia? Não, irmão, ele quer que você entenda. Essa palavra que está sendo ministrada aqui é para a gente entender a importância de nós vimos aqui num Kabbalah de Shabbat, num Shabbat da Minha, num Arvit ainda. Quando tiver um Shaharit, a importância que é estar na presença de Deus, se você quer melhorar a sua vida. Não é com chororô, você vai melhorar a sua vida com atitude. E é isso que o Eterno faz quando Ele cria o sistema sacrificial. Eu quero ver onde está seu coração. Eu quero ver o que você tem para me oferecer. Kavaná, morá, Baruch Hashem. Kavaná. Quando você faz a midá, aqui, o que o Razan fala? Vamos fazer, virado para Tzion, essas tefilot, essas orações, com muita kavaná, com a intenção do nosso coração. E Eterno vai e cria assim, escreve lá na sua Torá, circuncidarei o vosso coração, Baruch Hashem. Então o sistema, e é isso que eu quero dizer para vocês hoje, o foco, o sistema sacrificial não mudou. Ah, mas não tem o beit. Ah, mas não faz mais o sacrifício. Yeshua, ele se entregou no madeiro. O sistema, a oferta já foi feita, principal, perfeita. Mas o sistema que o Eterno criou para condicionar o homem, ele não mudou, Baruch Hashem. Por isso que a beit,
as sinagogas, ela é uma extensão do Beit HaMikdash. É uma célula. Porque no Olam Rabá haverá um Beit, haverá uma unidade, e todos seremos um, e todos adoraremos. Por que que eu falo isso? Porque está escrito, aonde está escrito, Moré? E serão Kohanim do rei. Kohanim fica onde, Orochi? Me ajuda aí. No Beit. Kohanim fica quieto? Você já viu um Kohanim parado? Kohanim, ele fica sempre trabalhando para o eterno. Kohanim do rei. O sistema não muda. O eterno é perfeito. Baruch Hashem. Também existia a oferta de Hatat. A oferta de Hatat era a oferta de pecado. Esse era obrigatório. Toda alma, como eu disse, toda alma tinha que oferecer. Ele era oferecido por quê? Pelos pecados involuntários. Ou seja, aquele pecado que você cometeu sem saber que era pecado, ou cometeu sem entender que era pecado. Então lembra quando existe uma oração, por exemplo, que nós fazemos, não sei se você já ouviu, mas nós já fazemos assim: Senhor, perdoa-nos pelos pecados voluntários e involuntários. Aconteceu sem querer, eu não premeditei, eu pequei, mas eu não fui premeditado, foi algo fora do meu cotidiano, involuntário, mas eu pequei. Como assim? Por exemplo, existe o homicídio culposo e existe o homicídio o quê? Doloso. O culposo é o quê? Sem intenção de? Isso. E o doloso? O Hatat era aquele sacrifício que era sem intenção de pecar, mas pecou do meu jeito. Eu não queria mentir, mas na hora eu menti. Então tá. Então você vai fazer um Hatat. O que era? O sangue do animal era salpicado no altar, que simbolizava limpeza, purificação, e a gordura e alguns órgãos eram queimados, e o restante era consumido com o correndo. Você ofertava, queimava uma parte, aspergia para purificação, e ainda ia comer aquela oferta do pecado, junto com a família do correio. Por que você comia? Porque quando você peca, quando eu peco, eu compartilho do meu pecado junto com o meu correio, junto com o meu líder. O meu pecado atinge o meu líder lá, ó. Então é justo que quando você se arrependa, ele participa junto com você das bênçãos. Ou seja, quando você vem aqui e faz uma oferta para a sinagoga, você faz a oferta de agradecimento, certo? É justo que ele participe dessa oferta, junto com a sinagoga. Por quê? Porque quando você peca, quando você está com problema, quando você está passando por um sufoco, para quem que você liga? 0800 Roche. Oi, Roche, tudo bem? Tô bem, meu filho, e você? Eu tava. Sabe o que aconteceu? Então, esse dia para trás, aconteceu, sabe? Ai, filho, mas eu não sabia que você estava nesse jeito. Não, então, sabe aqueles cultos que eu faltei? Sabe? Aqueles que eu não vim, o senhor até me ligou, eu lembro. Eu te liguei mesmo, o senhor lembra? Não, então, aquele lá, então, felizmente, Rocha, o que eu faço? E agora? Rocha, me ajuda aí, Rocha, olha por mim. É assim, ó? Por isso que o Eterno faz. Então, essa gordura era queimada junto com os órgãos e o restante era consumido com o corrente. Por quê? Porque era uma festa. Você foi perdoado, então era uma festa. Cada culto que você vem aqui, cada liturgia que você participa, é uma festa para Adonai. É uma festa que você vai celebrar junto com o Rosh. É uma festa. Nós estamos celebrando ao Eterno. Ou você recebeu uma brahá, ou você recebeu perdão, ou você recebeu a cura. É uma festa, o sistema é o mesmo. Mas vamos lá. Tinha também o Asham, que era a culpa. Esse também era obrigatório. Mas pecado não era hatat? Involuntário. Então eu falei aqui que existe o homicídio culposo, existe o homicídio
Doloso. Esse é o doloso, é com culpa. A pessoa que oferecia tinha que confessar seu pecado junto com a oferenda. A importância de assumir sua responsabilidade e não... Sabe aquela pessoa que ela fica um tempão sem vir na sinagoga e você liga para ela e fala assim: ô Arri, o que aconteceu? Eu não estou te vendo na sinagoga. Não, então, tá mesmo assim, não, mas o que foi? Ah, você quer saber? Eu vou te falar. Então, sabe o que acontece? Aquela irmã não fala comigo, aquela passa perto de mim, ó, na verdade, aquela coisa, aquele jeito que o Uroshi fala também não me agrada. Ó, não, ó, eu vou te falar uma coisa, ó, depois que eu fui pra Bet, eu achei que as coisas iam melhorar, só piorou. Ah, não, ó, então, sabe? Terceirizou. Mas o Eterno criou o sistema para que a pessoa se arrependesse e confessasse esse pecado. Não, deixa eu te falar uma coisa. Orochi, eu pequei, eu preciso de redenção, eu preciso de perdão. Mas eu reconheço o meu erro. Esse era o Acham. Eu reconheço o meu erro. Eu vou voltar para a presença do Eterno. Se o Eterno me perdoa, em nome de Yeshua, eu quero permanecer. Esse era o Acham. Não terceiriza. O problema do ser humano é terceirizar a sua culpa. Ah não, a culpa é... Eu moro muito longe. Olha, eu atravesso a cidade para ir na sinagoga, o Uroshi nem pega na minha mão. Mentira, ele pega na mão de todo mundo. Ah, mas aquela irmã não me cumprimenta. Ah, eu queria tanto cantar no louvor, nunca me deram oportunidade. Calma, irmão, peraí. Não é assim não. Calma, tu tem um, né? Então, o que acontece? As pessoas terceirizam. O Eterno está falando para nós: não terceirize, não faça como seu pai, Adão. Adão, onde você está? Ah, eu me escondi. Mas por que, Adão? Você comeu do fruto? Então, a mulher que o Senhor me deu, terceirizou. Mulher, você comeu do fruto? Então, a serpente que o Senhor criou... Uai, serpente, o que aconteceu? Ó, peraí. Eu falei pro senhor que isso não ia prestar. Você tá entendendo? Esse negócio não ia dar certo. Eu falei que esses dois aí era fácil. E assim vai. Porque a serpente é o projeto dela. Não adianta. Entendeu? Presta atenção numa coisa, irmão. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ninguém é responsável por aquilo que você faz. As consequências somos nós que colhemos. Mas eu passei um problema na minha vida. Ok, mas o Eterno te dá força, você vai superar. Se você ama o Eterno é sobre a sua vida. Olha o tanto de coisa boa que o Eterno te deu, em contrapartida das coisas ruins que você tem na sua vida. Não tem desculpa. Então, qual é o caminho? Confesse. Arrepende-se, assuma o erro. Amém? Existia também o Corban de Selamim, o sacrifício de Selamim, que era o sacrifício de paz, de ação de graças. O animal era compartilhado com o Corém e com a família do ofertante. Era um sacrifício para festejar algo bom que o Eterno fez. A minha colheita foi ótima. Eu pensei que eu ia colher 2.000 grãos. Eu colhi 4. Hashem não é comigo. Eu quero fazer a oferta de Selamim, oferta de paz. Selamim vem de Shalom. Selamim. Entendeu? Paz. Quantas vezes você entra na sinagoga com o coração regozijante? O Eterno abriu uma porta para mim. Eu recebi uma cura. O Eterno me deu um carro, o Eterno me deu uma casa, o Eterno me deu um emprego, o Eterno me deu um filho. Oferta de Shelamim, de paz, dentro do sistema litúrgico. Por isso que nós adoramos o Eterno, dizendo: Tu és o Criador de todas as coisas vêm pelas suas mãos, Tu nos criaste, Tu nos fizeste, o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos, o Deus da vida. Baruch Hashem, Selamim. Amém? Mas também nós temos a oferta de Minhá. Qual que é a oferta de Minhá, amoré? Era uma oferta voluntária.
era utilizada principalmente por farinha de trigo, não usava o sacrifício de animal por causa do seu conteúdo. É geralmente trazido por pessoas de poucos meios. Pessoas que não eram abastadas. Às vezes a pessoa não tinha condição de comprar um cordeiro, ou não tinha uma condição de ter um cordeiro. Então ela não tinha como sacrificar o cordeiro, ou o bezerro, ou o boi. O Eterno criou uma forma de todos participarem. Então, a parte da tarde do Beit HaMikdash, na parte da tarde, era feita a oferta de minhá, ela era feita com a farinha de trigo, ok? Por quê? Para que todos tivessem acesso a essa redenção, essa reconexão com o Eterno. Não tinha desculpa. O rico participava, o médio participava, o pobre participava. O Eterno queria que toda a alma fizesse a sua oferta, independente. E eu posso falar uma coisa? O Midrash fala, fazer uma correlação com o que a gente faz aqui à tarde. Eu tenho que falar, né? Nós fazemos o serviço da tarde, da Minhá. O Midrash fala que o serviço da Minhá, ele deixava o Eterno tão alegre, por quê? Quando a pessoa chegava nessa parte da Minhá, ele já reconhecia que não tinha, que era uma pessoa que não tinha condições. Mas na maioria das vezes, de todas as pessoas que faziam oferta, aqueles que participavam na Minhá eram os mais felizes, eram os mais transbordantes, porque eles agradeciam a Deus por ter a oportunidade de participar desse sistema sacrificial. E eles festejavam, era uma festa. A Minhá era o mais badalado e o mais alegre pelo Eterno, porque o Eterno queria ver o que estava no coração deles. É igual a oferta da viúva, sabe? Os fariseus chegavam lá, alguns fariseus ou algumas pessoas abastadas, chegavam lá, soltavam o saco de moeda, fazia aquele barulhão. Tchá! A viúva chegou lá com algumas moedinhas, deu a oferta. E Yeshua olhou aquela mulher e falou assim, hoje a maior oferta foi dada por essa viúva, porque ela deu tudo o que tinha. O coração dela estava tão regozijante que ela fez com amor e com gratidão. Baruch Hashem. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que quando a gente entra na sinagoga, a gente tem que entrar com o coração regozijante. Não importa o que aconteceu na nossa vida, não importa o que aconteceu lá fora, eu sei que todos passamos por problemas, todos passamos por testes, todos passamos por algum tipo de prova. Mas quando nós entramos dentro dessa sinagoga, o nosso coração tem que estar regozijante. Por quê? É um momento especial de nós reconectarmos com Deus. Tem gente que chega aqui, eu mesmo, chego com dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, dor na perna. Porque a idade é a idade do condor, desculpa aí. Entendeu? É dor em tudo quanto é dor até no cabelo que eu não tenho, gente. Entendeu? Só que depois da liturgia, meu irmão, chega de noite, eu tô 100%. Pronto. Por quê? Aquela energia ruim foi embora. Eu fui purificado, fui restaurado, acabou a dor. Ô irmã, você me permite? Ontem uma irmã chegou aqui, eu vi, ela estava meio cabisbaixa. A irmã é super alegre. No final eu falei assim, ô irmã, tá tudo bem? Eu fiquei preocupado com a senhora. Ela falou assim, tá ótimo. Mas por quê? Porque no começo eu te vi meio assim. Ela falou assim, não, eu cheguei com muita dor de cabeça, uma enxaqueca, moré, misericórdia. Então eu fiquei quietinha, porque misericórdia. É assim, irmã? É a irmã Grace. E aí ela falou assim, uma coisa que eu fiquei até emocionado. Ela falou assim, mas depois do Kabbalah de Shabbat, curou. Eu estou bem. Eu tô restaurado, não foi isso? Baruch Hashem, por quê, irmão? Porque quando você deixa para lá, quando você põe a sua vida em segundo plano, e você busca adoração, aquela Shekhinah do Eterno, ela te cura, ela te transforma, ela te restaura, ela te torna novo. Isso é milagre. Isso é poder de Deus.
Não é a gente ficar pondo a mão na cabeça das pessoas, não é a gente fazer fila de pessoas para a gente estar orando, não. O que cura, o que restabelece é a Torá. É a oferta, é o Corban, é o amor que você tem com Hashem. É a Kavaná que você coloca na hora de adorar a Deus. Amém? Para terminar, pessoal, olha o que está escrito em Vaikra 7,16. E se o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, que é minhá, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Ou seja, a pessoa vinha, oferecia, comia, e o que sobrava levava para casa e festejava mais. Tanta era a alegria da minhá pelo povo mais humilde de Israel. E posso te falar uma coisa? A oferta feita por Yeshua foi na minhá. Foi a melhor oferta. Tudo que o Eterno tinha, por mim e por você. Baruch Hashem. Então, Osséia 14:2. Tomai convosco palavras e convertei-vos a Adonai. Dizei-lhes, expulsa de mim a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos. Quando você entra aqui e você adora ao Eterno, Urhadas Al-Tzion Tai, sacrifícios dos seus lábios, é maior do que o de bezerros, porque são seus, vem de você, de dentro da sua alma. O sistema não mudou, é o mesmo. Só o sacrifício que foi perfeito, o Cordeiro de Deus. Para encerrar, Colossenses 2,14, ele removeu a lista de acusações, de acusação, cédula, que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-as na estaca, na cruz. Aquilo que era contra mim, contra você, Yeshua levou lá no madeiro. E agora nós temos uma nova vida. Então agora nós podemos fazer sacrifício de Shelamim, de paz, de minhá, adoração ao nosso Deus. É para isso que nós vimos aqui no Beit Shalom. É para adorar ao Eterno. É para cumprir o rito que o Eterno estabeleceu desde a fundação dos tempos, desde o Mishkan, desde quando ele falou, esse povo é o meu povo. Baruch Hashem. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que essas palavras sirvam de instruções para a sua vida. Que você tenha um coração quebrantado e um espírito reto. E que a Shekhinah, que o Ruach HaKodesh do Eterno esteja sobre você, te conduzindo toda a sua vida. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem. Yaeva Adonai Panameleha Vilneka Issa Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom.